boa noite. Me chamo Nayara Barreto, sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas e atualmente sou estudante de doutorado em Ciências do Sistema Terrestre pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Bom, a proposta dessa palestra, que eu intitulei de Recursos Hídricos e os Impactos das Mudanças Climáticas, é justamente abordar como que as mudanças climáticas vêm afetando a disponibilidade e a qualidade da água, destacando, sobretudo, os principais impactos que vêm sendo observados na literatura e quais são os fatores que potencializam esses efeitos, além também de destacar um pouco sobre a importância de estratégias de adaptação e gestão integrada para poder garantir a segurança hídrica. Bom, eu começo destacando que a disponibilidade e a gestão sustentável dos recursos hídricos se caracterizam como fatores que são cruciais para a sociedade contemporânea, sobretudo, e esses fatores, quando presentes, eles garantem, de uma certa forma, a sustentabilidade ambiental, o desenvolvimento socioeconômico, assim como também a qualidade de vida das comunidades brasileiras e do mundo. Então, é justamente mediante esse contexto que é importante destacar o cenário de mudanças climáticas, das mudanças climáticas, que é um assunto que vem sendo bastante discutido nos últimos dias, nos últimos tempos, e que é complexo de uma certa forma, né? Que para essa palestra eu não conseguiria abordar todos os aspectos, todos os exemplos que a gente poderia trazer aqui. Mas, de uma forma geral, a gente vai discutir um pouco acerca desse cenário das mudanças climáticas, sobretudo no contexto do Brasil, e os impactos dessas mudanças nos recursos hídricos de uma forma geral. Então, em termos de definição, mudanças climáticas são aquelas mudanças que são atribuídas, seja ela direta ou indiretamente, às atividades humanas, que acabam alterando as composições da atmosfera global adicionadas às variações naturais do clima. E essa questão associada, somada ao crescimento populacional, que vem sendo cada vez mais expressivo com o passar dos anos, com o passar dos meses, dos dias, e também quando a gente considera a demanda, né, do acesso à água potável e o gerenciamento dos recursos hídricos, acabam que afetando, né, os padrões de precipitação e disponibilidade de água doce e qualidade desses recursos hídricos. E esses fatores, quando somados, levando em consideração também outros fatores que a gente vai mencionar, vai discutir no decorrer dessa palestra, ele acaba, né, gerou e continua gerando impactos significativos na sociedade em geral. Então, nesse contexto, eu destaco um trabalho que foi realizado por Marengo e publicado em 2008, em que ele destaca que o Brasil ele possui uma posição que é consideravelmente privilegiada quanto à disponibilidade dos recursos hídricos, sendo que a disponibilidade da água ela depende em grande parte da questão climática, depende do clima, né? Então, o autor ele destaca que os perigos decorrentes, né, associados a isso, das mudanças climáticas, têm suscitado uma considerável preocupação não só nos âmbitos científicos, políticos e midiáticos, mas também entre a população em geral. Então, quando a gente considera essas questões, esses fatores, vem um outro agravante adicional, que é justamente a poluição dos recursos hídricos do Brasil, né, que emerge aí como um desafio adicional, uma questão, um problema adicional. E aí, por que não definir o que seria, na verdade, né, o recurso hídrico? Dentre as várias definições que a gente pode encontrar, eu trago uma que eu achei bem interessante, que eu considero bem coerente, que recurso hídrico é toda a água que provém da superfície ou da subsuperfície terrestre e que pode ser empregada em um determinado uso ou atividade, podendo também passar a ser um bem econômico. Só que é importante destacar que nesse contexto do recurso hídrico, todo recurso hídrico é água, mas nem toda água ela pode ser considerada como recurso hídrico, ou seja, existem águas que não são adequadas para o uso de uma forma geral, portanto, não é considerada como recurso hídrico, já que recurso hídrico é justamente, em linhas gerais,
a água que a gente pode utilizar para uma determinada atividade, certo? Então, no contexto do Brasil, a gente voltando à questão das mudanças climáticas, elas já estão causando um impacto significativo nas populações. Se a gente for pesquisar, são inúmeros os artigos, as tendências, as observações que vêm sendo feitas dentro desse contexto, e a gente vê os inúmeros exemplos de consequências das mudanças climáticas que já vêm causando esses impactos significativos nas populações. E esses efeitos, eles são sentidos especialmente, né, pelas comunidades que são mais vulneráveis, né, que são aquelas comunidades, aquelas populações que enfrentam esses desafios de uma forma mais expressiva, sobretudo, né, por conta de onde eles estão localizados, né, que geralmente são em áreas rurais ou áreas urbanas com uma infraestrutura inadequada, né? Então, o acesso à água de qualidade e também a manutenção das atividades socioeconômicas associadas ao uso dos recursos hídricos, à água, são questões ainda mais urgentes nessas localidades para essas comunidades. Então, é por isso que existe essa necessidade da busca, né, por soluções que sejam sustentáveis para poder mitigar os efeitos negativos e também, né, ao mesmo tempo, promover o bem-estar das comunidades que são afetadas, sobretudo essas comunidades mais vulneráveis, onde essa questão é ainda mais urgente. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que todos esses desafios mencionados até agora, essas questões, essas problemáticas, eles estão, né, diretamente relacionados aos objetivos, de desenvolvimento sustentável, né, os ODS. E aqui eu destaco alguns como o objetivo 6, que é água potável e saneamento, o objetivo 11, né, cidades e comunidades sustentáveis, o 13, né, que é a ação contra a mudança global do clima, e o objetivo 15, por exemplo, é vida terrestre, certo? E antes de a gente adentrar em si na pauta, dos impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos, é importante a gente destacar, um pouco, né, sobre a importância da água e a importância também do ciclo hidrológico, que tem um papel crucial aí na questão da regulação do clima global, né? Então, a água ela se constitui como um recurso natural que é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos e que é dotado, né, de um valor que é econômico e é utilizado em diversas atividades industriais e comerciais. No entanto, apesar de todos esses benefícios que a água oferece, ela é um recurso limitado. Então, por isso existe a necessidade, né, de uma gestão adequada e também de uma conservação, desse recurso, né? São questões aí fundamentais. E, além disso, ela possui um papel importantíssimo na regulação do clima global, porque ela vai influenciar os padrões climáticos, ela influencia, na verdade, os padrões climáticos e a manutenção também, do equilíbrio térmico e na estabilidade da temperatura. Então, é importante enfatizar que a mudança, né, a movimentação e a mudança, de estado da água ocorre justamente dentro do ciclo hidrológico, né, do ciclo da água, que Esteves vai definir como um processo que é contínuo de transporte de massas de água do oceano para a atmosfera e da atmosfera, através das precipitações, do escoamento, seja superficial ou subterrâneo, novamente para o oceano. Então, esse ciclo hidrológico, né, é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas, assim como também para o fornecimento de água doce para a vida na Terra. Quando a gente agora destaca, né, o contexto das mudanças climáticas no Brasil, a gente observa a complexidade que é, como eu falei anteriormente, os inúmeros exemplos que a gente já tem desde anos atrás, de consequências, né, dessas mudanças climáticas, e aqui a gente traz para o contexto do Brasil. Então, como aqui destaca, né, o Brasil ele possui um extenso território que abriga uma grande diversidade de ecossistemas que vai refletir aí as suas diferentes condições climáticas,
as suas diferentes condições topográficas também. E a nível de exemplo, dentre os inúmeros que a gente poderia mencionar, temos a floresta amazônica, né? Que desempenha um papel que é fundamental na regulação das chuvas em toda a América do Sul, e ela também é essencial para o equilíbrio energético do planeta. Então, a maior parte dos fatores que contribuem para as mudanças climáticas no Brasil, aos efeitos, né, das mudanças climáticas, são causados, sobretudo, devido à ação antrópica, né, que são as atividades provocadas pelos seres humanos contra o ambiente, contra a própria sociedade de uma forma geral. A gente pode mencionar como exemplo a poluição do ar, né, nos grandes centros urbanos e nas zonas florestais. E associado a isso, a gente pode destacar alguns exemplos, repito, né, dentre os muitos que a gente poderia citar, como o aumento de temperatura em aproximadamente 1 grau Celsius entre a década de 50 até os anos atuais, a elevação do nível do mar, que é condizente com a média global de 1,9 metros, ocorrida entre os anos de 1900 a 2010. Temos também os aumentos, né, sistemáticos, a gente vê temos exemplos recentes de aumentos sistemáticos de extremos de chuvas nas regiões sul e nordeste do Brasil, e também uma ampliação da frequência de chuvas no sudeste do Brasil. Além disso, a elevação das vazões dos rios Paraguai, Uruguai e Paraná, e alterações na temperatura da superfície do oceano próximo à costa brasileira. Então, a gente observa aqui alguns desses exemplos, fica nítido, né, de que a ação antrópica, as atividades humanas, é um fator-chave dentro do contexto das mudanças climáticas e tem sido considerado, a gente vai falar melhor nos próximos slides, como o fator principal causador dessas mudanças e das consequências dessas mudanças climáticas. Então, nessa conjuntura, quando a gente considera os gases do efeito estufa, até 2021, o Brasil ele foi considerado como o quinto maior emissor desses gases, com cerca de 2,15 bilhões de toneladas anuais. A gente vê aqui que, até os últimos anos, as principais fontes desses gases no Brasil, quando a gente considera setores separados por setores, são energia, representando 37,4% das emissões ao considerar os setores, né? Agricultura, 32,6%. As mudanças no uso do solo e silvicultura, 22,6% dessas fontes, né? Representando 22,6% das fontes. Os processos industriais, 4,2%. E o lixo e desperdício, com 3,2% dessas fontes, né, dos gases de efeito estufa no Brasil. Então, resumindo essa parte, os principais responsáveis pela geração, né, desses gases no Brasil são justamente o uso da terra, com as queimadas e o desmatamento, a pecuária e o transporte de uma forma geral. Então, quando a gente vem para o contexto dos recursos hídricos na sociedade brasileira, eu gosto de sempre enfatizar, né, que o Brasil, e é uma realidade, na verdade, possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, né, com rios, lagos, aquíferos e uma vasta costa marítima. E a nível de exemplo, temos as bacias que possuem o maior volume de água doce do mundo, que são expressivamente, né, de domínio brasileiro, como a Bacia Amazônica e a Bacia do Rio Paraná, certo? Então, embora haja essa abundância, né, de água doce no Brasil, a gente observa que o acesso pela população brasileira ocorre de uma forma muito desigual, quando a gente vai olhar por regiões, né? A gente vê que há regiões com muita gente se comparada às outras, mas com pouca água, e o vice-versa. Como, por exemplo, a região norte do Brasil, que tem uma disponibilidade hídrica de aproximadamente 68,5%, que é distribuída para uma população de apenas 8,8%. Enquanto que a gente vai lá para a região sudeste, observa uma disponibilidade hídrica de 6% para uma população de 42%, né? E aqui eu destaco também a região nordeste, que tem uma disponibilidade hídrica de 3,3%, porém uma
que atende uma população expressiva de 27,1% do total. A região centro-oeste, a gente observa que é de 15,7% essa disponibilidade hídrica para uma população de 7,8%. Quando a gente vai para a região sul do Brasil, ela possui uma disponibilidade de 6,5% de água para uma população, né, que é distribuída para uma população de 14,3%. A gente vê essa desigualdade na distribuição da água quando a gente considera as regiões do Brasil. E, além disso, existem outros desafios, né, que ameaçam esses recursos e o uso deles pela sociedade, né, como a poluição, que é proveniente das atividades industriais, das atividades agrícolas e urbanas também, além da falta de tratamento adequado de esgoto e o lançamento de resíduos tóxicos. E uma coisa que é importante destacar também, um fato, né, que a sociedade, ela sempre procurou, né, sempre buscou aprimorar, melhorar suas técnicas para poder interagir com a natureza de uma forma mais eficiente, eu diria, né, de uma forma mais fácil. Só que isso vem, né, desde o princípio, desde quando isso começou, gerando um crescimento das áreas urbanas no Brasil e, consequentemente, né, com essa busca, né, com essa ambição de aprimorar suas técnicas, e era a ampla remoção de vegetação natural para a expansão urbana, assim como também uma crescente permeabilização do solo. E associado, um problema leva a outro, né? Associado a isso, a gente vê, né, os problemas ambientais ficando cada vez mais sérios e, em muitos casos, acabam ficando também irreversíveis, né? Então, a gente finaliza essa parte destacando que uma das principais consequências da urbanização, né, e da remoção da vegetação nativa são justamente as mudanças climáticas. Mas quais são as principais causas, né, das mudanças climáticas? Que fatores, quais os principais fatores que a gente pode destacar com base na literatura, com base nos relatórios do IPCC, que causam, né, as mudanças climáticas? Então, o quinto relatório de avaliação, o AR5 do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele indicou uma alta probabilidade de que mais de 50% do aumento observado na temperatura média entre 1951 e 2010 é resultante do aumento das concentrações de gases do efeito estufa provocado pela ação antrópica, provocado pelas atividades humanas. Como eu falei anteriormente, a ação antrópica é um fator chave aí na questão das mudanças climáticas. Quando a gente vê a síntese, né, na síntese inicial do sexto relatório de avaliação do IPCC, o AR6, a gente observa que existe um fortalecimento da possibilidade de que essas mudanças climáticas, de fato, elas são causadas em grande parte pela ação antrópica. E quando observamos modelos climáticos, estudos, né, que utilizam modelos climáticos mais atuais, usado justamente para simular, né, o sistema climático, para poder entender quais são as causas das mudanças que são observadas. Então, observa que esses modelos demonstram, né, que apenas a inclusão de fatores humanos pode, sim, reproduzir adequadamente as mudanças climáticas observadas. Então, não tem como a gente falar sobre mudanças climáticas considerando apenas os fatores naturais, que a gente vai, eu vou exemplificar posteriormente. Não, a gente tem que considerar, sobretudo, a ação antrópica. Então, mas quais são as causas antrópicas das mudanças climáticas, as principais causas humanas, né, que provocam as mudanças climáticas? A gente pode destacar as próprias atividades humanas, e dentre essas atividades temos a principal causa, né, que é considerada a principal causa, desde meados do século XX, temos a queima de combustíveis fósseis como uma principal aí dentro desse contexto, a carvão, petróleo e gás natural. Consequentemente, né, provocam o aumento do efeito estufa, destaca os transportes industriais, que são os principais poluentes urbanos. Uma outra causa antropogênica das mudanças climáticas é o próprio efeito estufa, né,
que a concentração dos gases do efeito estufa retém o calor na atmosfera, levando ao aumento da temperatura média global, que é algo natural, porém estão se elevando, né? Estão passando dos limites devido justamente às atividades humanas, né, que vem provocando esse aumento da concentração dos gases do efeito estufa. Além disso, temos também os feedbacks, tanto os negativos como os positivos. E a nível de exemplo, vou mencionar um exemplo de feedback positivo e um de negativo. Como positivo, a gente tem que, à medida que o gelo do Ártico derrete, menos luz solar é refletida de volta para o espaço, o que acaba contribuindo para um aquecimento adicional. Então, esse é um exemplo de feedback positivo. Como um exemplo de feedback negativo, a gente tem o aumento do dióxido de carbono, CO2 atmosférico, estimulando aí o crescimento das plantas que acabam absorvendo mais CO2 da atmosfera por meio justamente da fotossíntese, né? E além dessas causas antrópicas, temos também as causas naturais, né, das mudanças climáticas, como a atividade solar, onde as variações da radiação solar emitida e nas manchas solares podem influenciar o clima da Terra, podendo causar mudanças, né, e vem causando mudanças nas temperaturas globais e regionais. Tem os vulcões, né, as erupções vulcânicas, que liberam grandes quantidades de gases e aerossóis na atmosfera. Essas partículas, elas podem refletir a radiação solar de volta para o espaço, consequentemente, vai provocar um esfriamento na atmosfera. Além da atividade solar e vulcões, a gente tem também as oscilações naturais, né, que é importante destacar que o clima, ele varia devido a essas oscilações internas do sistema climático, e a nível de exemplo, temos o El Niño Oscilação Sul, a oscilação decadal do Pacífico e a oscilação do Atlântico Norte, que são oscilações que podem causar flutuações nas temperaturas globais e padrões de precipitação em escalas de tempo mais curtas. Tudo isso eu me baseei no relatório do IPCC. Quanto aos impactos sociais e nos recursos hídricos, agora entrando de fato na pauta principal dessa palestra, que eu quis primeiro, né, enfatizar um pouco sobre tanto sobre os recursos hídricos no contexto do Brasil, como também sobre o cenário das mudanças climáticas separadamente. Agora, quando a gente vem observar os impactos dessas mudanças propriamente ditos nas nos recursos hídricos e na sociedade, a gente tem alguns exemplos aqui bem significativos. Quanto aos impactos sociais, conforme o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o PBMC, muitos dos impactos sociais ocorreram devido aos efeitos que já são difundidos desde muito tempo no meio ambiente. Dentre eles, podemos destacar o aumento do nível do mar, né, que poderá acarretar em migrações de pessoas das zonas costeiras, mudanças no uso da terra e alterações dos totais pluviométricos, podendo provocar adaptações na agricultura, além também de novas migrações de pessoas das zonas rurais. Isso poderá ser afetada a disponibilidade de água, a saúde humana e os setores como o alimentício, o energético e o turístico. E esses são fatores que estão totalmente ligados, interligados à sociedade. Disponibilidade de água, a questão da própria saúde humana, os setores alimentício, energético e o turístico, certo? Então, eu trouxe aqui alguns trabalhos interessantes que utilizaram modelos para analisar essa questão dos impactos das mudanças climáticas na sociedade, né, os impactos sociais. E eu trouxe no de Margulis, Dubois e Markovitch, 2010, 2011. São dois trabalhos, um complementa o outro, em que esses autores eles realizaram um estudo que objetivou buscar, né, conectar as previsões das mudanças climáticas com modelos socioeconômicos, justamente para poder realizar uma análise abrangente dos efeitos econômicos dessas mudanças. E aí, as simulações, elas revelaram que as mudanças climáticas, elas terão impactos negativos sobre o Brasil nos cenários que eles analisaram, provocando justamente redução
do crescimento econômico, mudanças no bem-estar da população, além de uma maior sensibilidade da agricultura, e da pecuária entre os setores afetados pelas mudanças climáticas, um aumento potencial, das desigualdades regionais e sociais, além também do aumento da pobreza, né? E junto a isso, temos ainda, de brinde, né, o impacto na área da saúde humana. Para quaisquer alterações no clima de um determinado lugar, sempre vai existir uma parte da população que será forçada a se adaptar a essas mudanças, que são justamente aquelas populações, aquelas comunidades que eu mencionei anteriormente, mais vulneráveis, que acabam sendo afetadas de uma forma ainda mais. Todos são afetados, mas as comunidades mais vulneráveis, que vivem em localidades inadequadas são as mais afetadas, são as diretamente afetadas por essas questões, né? Então, a gente tem exemplos muito expressivos dentro desse contexto. Quando a gente agora vai para os impactos dos recursos hídricos, o capítulo 4 do relatório do PBMC, que eu mencionei anteriormente, descreve os impactos, né, que as mudanças do clima exercem e exercerão sobre os recursos hídricos. E aqui eu trago alguns exemplos, como o aumento da quantidade de água retida na atmosfera, alterações dos padrões de ocorrência da precipitação, tanto em questão de intensidade como de extremos. A gente vê isso acontecendo em inúmeras regiões, do mundo, do Brasil, né? A gente vê também, como exemplo, a cobertura de neve reduzida e o derretimento das geleiras. E existem trabalhos que utilizam diferentes modelos meteorológicos e climáticos para fazer esses tipos de análises, né? E aí, com base nesses trabalhos, um maior impacto ocorrerá devido às mudanças nos totais de precipitação, que tenderão aí a diminuir em algumas regiões do Brasil. A gente vê a questão da região Nordeste e na região amazônica, com base nesses trabalhos, espera-se, né, uma redução, existe uma tendência de redução de até 20%, nas vazões dos rios que estão situados em suas bacias hidrográficas, né, nas bacias hidrográficas que estão situadas na região Nordeste e na região amazônica. Em regiões do sertão nordestino, por exemplo, são esperadas reduções de até 50% nas vazões, de alguns de seus rios, né? Nos rios que estão situados nas regiões hidrográficas do sul e sudeste do Brasil, existem tendências de que haverão aumentos das vazões, pois haverá uma anomalia positiva de precipitação nestes locais. Então, a gente vê a questão da disponibilidade hídrica de águas subterrâneas, né? Conforme os estudos, haverá reduções de até 70% nas recargas de água, dos aquíferos subterrâneos na região Nordeste, a partir de 2050. Além de que também, conforme esses estudos, existe uma tendência de que haverá uma redução variando aí de 30% a 70% na região Norte e um aumento de 30% a 100% nas regiões Sul e Sudeste. E em ambientes de lagunas e lagos, existem alguns fatores atmosféricos, como a temperatura, a umidade, precipitação, evaporação, quantidade de nuvens, ventos e níveis de radiação, em que haverão mudanças, né, desses fatores que estão associados no aquecimento da água, né, disponibilidade hídrica e também a intensidade de radiação, ultravioleta, que pode chegar até a superfície. Né? Além disso, eu gostaria, antes de vir para essas questões mais graves, né, do problema da poluição, das mudanças climáticas, nos recursos hídricos, de mencionar também a questão da região do semiárido do Brasil, né? A gente teve uma seca expressiva nos últimos anos, 2012 a 2017, em que muitos dos reservatórios de abastecimento público da região chegaram ao seu nível crítico, né? Foi preciso até ter intervenção de infraestrutura, né, da transposição do Rio São Francisco, para que houvesse o retorno das águas nessa região. Então, a gente tem esse exemplo também, que eu acabei não colocando no slide, mas que é importantíssimo destacar da região, do semiárido brasileiro como uma região muito vulnerável, né? Justamente por conta dos seus fatores, característicos naturais,
como as elevadas temperaturas, evapotranspiração, baixos níveis, né, de precipitação também. E junto a isso, além disso, né, a questão das mudanças climáticas que acabam afetando os recursos hídricos da região, né? E a gente pesquisa, a gente vê os tantos, né, os muitos exemplos nesse contexto. E aqui, já para finalizar, é possível observar evidências, né, de uma diminuição da diversidade de vida nos ecossistemas aquáticos continentais do Brasil. E isso também está associado aos efeitos, das mudanças climáticas. A gente destaca, a questão da poluição, da eutrofização, do assoreamento, da construção de represas e controle do fluxo de cheias, pesca excessiva e a introdução de espécies, não nativas, em recursos hídricos, né, de uma forma geral, no contexto do Brasil. E aí a gente vê a questão da eutrofização como algo muito expressivo e comum a maior parte dos rios brasileiros, né? Já é uma questão, um problema ambiental muito recorrente em boa parte desses rios, desses recursos hídricos, que é justamente, pode ser definido, né, como um enriquecimento excessivo dos ecossistemas aquáticos, com nutrientes que levam, né, à proliferação de algas e eventos anóxicos, né, que são aqueles eventos onde há a ausência de oxigênio. E tudo isso está associado às ações antrópicas, né? Porque a eutrofização ela é causada, sobretudo, por dejetos, né? Despejos de dejetos inadequados nessas lagunas, nesses recursos hídricos, nesses ambientes hídricos que acabam eutrofizando, né? Provocando essa poluição, gerando a mortandade de peixes e, consequentemente, esse recurso hídrico acaba ficando inadequado para o uso. E aí você junta também com a questão dos efeitos das mudanças climáticas, aí você observa que a questão fica ainda mais séria, né? E o problema da poluição, ele é justamente um dos mais graves nesse contexto, porque vai afetar e afeta, né, tem afetado, vem afetando diretamente a segurança hídrica no país. Então, quando a água disponível em quantidade e qualidade suficientes para atender, né, às necessidades humanas e, e econômicas, e a conservação dos ecossistemas aquáticos, com um nível que é aceitável de risco relacionado a secas e cheias, há aí uma segurança hídrica. Do contrário, que é o que vem acontecendo, infelizmente, em muitas regiões do Brasil, a gente vê uma insegurança hídrica, né? Quando a gente não tem a disponibilidade de água adequada, nem em questão de quantidade, nem em questão de qualidade, seja suficiente para poder atender nas necessidades da população, né? Seja em termos humanos, em termos econômicos, a gente vê que a segurança hídrica naquela região ela está insuficiente. E para finalizar as considerações, eu poderia ficar aqui falando muito mais sobre esse assunto. Como eu falei no início, é um tema complexo, com muitos detalhes, muitos exemplos, mas aqui a ideia foi só trazer um panorama do que vem acontecendo e e que os estudos, né, eles devem continuar ainda trazendo mais evidências, mais exemplos, mais consequências, sobretudo se não houver atitudes, né, de mudanças quanto a isso. Mas considero que as mudanças, concluo, né, que as mudanças climáticas, elas não apenas trarão, mas já vêm pondo impactos que são expressivos na sociedade brasileira e aos recursos hídricos nacionais. A gente tem inúmeros exemplos para isso, né? Tu observa também que há tendência de aumento da frequência e também da intensidade de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, ondas de calor, chuvas intensas e concentradas, enchentes, inundações rápidas e períodos prolongados de estiagem, com impactos diretos na disponibilidade, na qualidade da água e na operação de reservatórios. Então, um problema leva ao outro. E se a gente não trata desde o início, a situação se torna ainda mais grave.
Concluo também a questão do comprometimento da disponibilidade e da qualidade da água, que é necessário, né? Especialmente em regiões mais vulneráveis. Esse comprometimento justamente devido aos efeitos das mudanças climáticas e ao não tratamento dessa questão quando ainda no início, por exemplo, né? Para evitar que ela ainda venha a se agravar. A intensificação dos impactos climáticos por pressões antrópicas, como a urbanização desordenada e atividades industriais e agrícolas, é algo muito recorrente. A maioria dos estudos que tratam desse assunto mencionam essa questão da intensificação desses impactos, sobretudo pelas ações humanas, né? Então, é necessário, né, que hajam estratégias que sejam integradas, adequadas de adaptação e de mitigação, que visem o uso eficiente da água, infraestrutura que seja resiliente, conservação dos ecossistemas, um monitoramento contínuo e fontes hídricas alternativas, além também, de se ter uma atenção maior, uma cultura de conscientização da ação coletiva que envolva o governo, que envolva o setor privado e, sobretudo, a sociedade civil, certo? E essas são as minhas conclusões. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei para elaborar essa apresentação. E muito obrigada a todos pela atenção. Em casos de dúvidas, se quiserem algum complemento sobre o assunto, podem me enviar e-mail na ayara.costa.info.br, que eu irei respondê-lo com muito prazer. Muito obrigada a todos pela atenção.